A vida de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um escritor, jornalista, empresário da indústria do petróleo e editor brasileiro pré-modernista. Sobretudo, ele ficou bem conhecido no Brasil por conta de sua maior obra de destaque, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, a qual é composta por 23 volumes. Monteiro Lobato, aliás, foi considerado um dos maiores autores de histórias infantis até hoje. Inclusive, foi ele quem abriu as portas para a literatura infantil brasileira e também de toda a América Latina. Por conta desse seu grandioso universo da literatura, ele criou a editora Monteiro Lobato e, mais tarde, a Companhia Editora Nacional. O autor, aliás, era também conhecido por grandes polêmicas e contradições. Como, por exemplo, suas ferrenhas críticas aos modernistas, uma vez que defendia ideias retrógradas, como a eugenia. Ao mesmo tempo, ele ficou conhecido por ter desafiado a ditadura varguista. Inclusive, em 1941, ele foi condenado a 6 meses de detenção, acusado de ataques ao governo. Do mesmo modo, Monteiro Lobato era conhecido pelo seu caráter nacionalista e social. Tanto é que ele buscou retratar em suas obras a realidade de alguns vilarejos decadentes e da população do Vale do Paraíba, na época da crise do café. Aliás, ele foi um autor do pré-modernismo, o período que antecedeu a Semana de Arte Moderna. Sobretudo, Monteiro Lobato ficou conhecido por ser um intelectual polêmico. Até porque ele escrevia grandes artigos sobre luta política e social. Além do mais, era considerado como um moralista e doutrinador. Tanto é que ele aspirava pelo progresso do povo brasileiro, tanto pelo lado mental quanto pelo lado material. Infância. Primeiramente, Monteiro Lobato, ou José Renato Monteiro Lobato, nasceu em Taubaté, São Paulo. Seu nascimento, aliás, foi no dia 18 de abril de 1882. Seus pais eram José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. Inclusive, foi com sua mãe que ele foi alfabetizado. E foi a partir daí que seu gosto pela leitura e pela literatura despertou. Ainda pequeno, ele leu todos os livros infantis da biblioteca de seu avô, o Visconde de Tremembé. Apesar disso, Monteiro Lobato sempre foi considerado um garoto agitado. Além do mais, não era muito de se importar com a opinião alheia. Até porque, na sua época de criança, ele escandalizou a sociedade, por se recusar a fazer a primeira comunhão. Uma outra curiosidade sobre ele é que, após o falecimento de seu pai, em 13 de abril de 1898, ele resolveu mudar o seu nome. Foi então que ele passou de José Renato para José Bento Monteiro Lobato. Essa decisão se deu justamente por ele querer usar uma bengala do seu pai, a qual tinha escrito as iniciais JBML gravadas no topo do castão. Então, para conseguir a façanha sem ter que se explicar às pessoas, e em homenagem ao finado, ele adotou a partir daí o nome do pai. Formação. Com apenas 13 anos, ele foi estudar em São Paulo, no Instituto de Ciências e Letras. Na época, aliás, seu intuito era se preparar para a Faculdade de Direito. Assim sendo, ele ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na capital, e se formou em 1904. Inclusive, ele fechou com chave de ouro sua festa de formatura. Até porque foi dono de um discurso agressivo, o qual fez vários professores, padres e bispos se retirarem da sala. Contudo, após se formar, ele deixou a capital e voltou para Taubaté. Lá, ela prestou concurso para a promotoria pública. Monteiro Lobato, então, assumiu o cargo na cidade de Areias,
no Vale do Paraíba, no ano de 1907. Juntamente com o cargo de promotor, ela escrevia para jornais e revistas, e ainda fazia desenhos e caricaturas. Inclusive, nessa época, ela escreveu Cidades Mortas, um livro que retrata a agonia da cidade quase abandonada. Nesse mesmo período, mais exatamente no dia 28 de março de 1908, ela se casou com a Maria Pureza da Natividade. Foi com ela que ela teve 4 filhos. Assim sendo, Monteiro Lobato permaneceu em Areias somente até 1911. Foi justamente nesse ano que seu avô, Visconde de Tremembé, morreu. Dele, o autor recebeu como herança uma fazenda em Taubaté, e foi para lá que ele se mudou com a família. Publicações polêmicas. Como já destacamos, Monteiro Lobato sempre foi um crítico nacionalista. Tanto é que, em 1912, ela publicou no jornal Estado de São Paulo, uma carta com o título Velha Praga. Essa carta abordava sobre a ignorância do caboclo, criticava as queimadas e dizia que a miséria tornava incapaz o desenvolvimento da agricultura na região. Logo após essa polêmica, ela publicou um novo artigo chamado Urupês. Nele, aliás, aparece pela primeira vez o personagem Jeca Tatu. Depois disso, em 1917, após vender sua fazenda, Lobato foi viver em Caçapava. Foi nesse lugar que ele fundou a revista Paraíba. Vale destacar que, nas 12 publicações dessa revista, ele teve a colaboração de grandes nomes como Coelho Neto, Olavo Bilac, Cassiano Ricardo e outras figuras da literatura. Logo após, ele se mudou para São Paulo. Nesse período, Lobato colaborou com as publicações da Revista do Brasil. Inclusive, ela a transforma em um núcleo de defesa da cultura nacional. Ainda no ano de 1917, ela publicou no jornal Estado de São Paulo um artigo com o nome Paranoia ou Mistificação. Nesse artigo, ela criticou toda a exposição de Anita Malfatti, pintora paulista recém-chegada da Europa. Vale destacar que essa polêmica foi a grande causadora do movimento modernista. Negócios de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, em sociedade com Octales Marcondes Ferreira, fundou a Companhia Gráfico-Editora Monteiro Lobato. Porém, com o racionamento de energia, a editora não demorou muito a falir. Assim sendo, em 1927, ele vendeu sua parte da Companhia Editora Nacional, e fundou a Editora Brasiliense. Já essa foi em sociedade com alguns de seus amigos. Inclusive, nesse mesmo ano, ele foi nomeado adido comercial do Brasil em Nova York, no governo de Washington Luiz. Assim ela permanece até 1931. Após alguns anos, em 1946, Lobato foi morar na Argentina, onde criou a editorial Acteon. Entretanto, ela permaneceu em Terras Hermanas por apenas um ano. Em 1947, já estava de volta a São Paulo. Essa foi a última vez que o autor se mudou. Em 5 de julho de 1948, então, aos 66 anos, Monteiro Lobato morreu vítima de um derrame cerebral. Literatura infantil. Sobretudo, Monteiro Lobato se destacou primeiramente por seus contos. Em seguida, o sucesso chegou devido ao livro Urupês, no qual apresenta o personagem Jeca Tatu, o grande símbolo do caipira brasileiro. Contudo, seu sucesso absoluto se consolidou com Sítio do Pica-Pau Amarelo, um ícone da literatura infanto-juvenil até hoje. Mas, claro, polêmicas também não poderiam faltar na bibliografia do autor. Um de seus trabalhos mais controversos, aliás, foi Caçadas de Pedrinho, publicado em 1933. O livro, para quem não conhece a história,
está sendo questionado pelo movimento negro, por conter elementos racistas. Contudo, até pouco tempo, essa publicação fazia parte do Programa Nacional Biblioteca na Escola, do Ministério da Educação. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Se tem algum conteúdo que você gostaria de ver por aqui, deixa aí nos comentários.